Página 113. Então, nós vimos nas aulas passadas, né, que sobre o nosso conteúdo principal é a formação da Terra, ou seja, como foi que essa Terra surgiu, como essa Terra se formou. A Terra nem sempre foi esse planeta maravilhoso, lindo, cheio de relevos incríveis, cheio de água maravilhosa, águas quentes, águas frias, correntes de água e de ar. Não era desse jeito. Era assim, era uma grande bola de fogo incandescente. Nós vimos isso nas últimas aulas. Vimos também que antes existia nada. Depois existiu o espaço e o tempo. Ou seja, tempo e espaço foram fundamental para a formação da Terra e é fundamental hoje, ou seja, é muito importante para a nossa organização na Terra. Então, vimos também a formação da crosta terrestre e o que é tempo histórico e tempo geológico. Então, a partir do surgimento da Terra, que vai mais ou menos, acredita-se que tenha ocorrido há 4,5 bilhões de anos, eu tenho um tempo geológico, ou seja, o tempo da Terra. O tempo em que a Terra foi formada e o tempo em que cada parte dela também foi formada. Então, olha, A Terra, Oi? professora, que eu queria saber. A senhora falou que os planetas se formaram a partir de fragmentos. Então Sim. quer dizer que, já como todos observavam o Sol, eles começaram a se colidir e se juntar, né? Olha, antes de existir os planetas, o Sol já existia, tanto que o Sol ele é o centro do nosso sistema solar. Os fragmentos que formaram a Terra, existiam milhares de fragmentos, milhões de fragmentos aí circulando, orbitando no espaço. Então, a junção desses fragmentos construíram esses planetas. Dentre esses planetas, nós temos o nosso, a Terra. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a Terra ela não surgiu e já surgiu assim, dessa maneira, com essa estrutura, com crosta, manto e núcleo. Nós vamos ver essa estrutura da Terra daqui a pouco. A Terra surgiu como uma grande bola de fogo incandescente, ou seja, ela era coberta por magma, um material muito quente, muito quente, e ficou muitos anos, eu estou falando aí na casa de bilhões e milhões de anos, para se formar. Primeiro houve o resfriamento da Terra. Depois que houve o resfriamento da Terra, eu tive a formação das primeiras rochas, ou seja, das primeiras formas de relevo. Ou seja, rochas. O relevo ele é formado por rochas de diferentes maneiras, de diferentes formas. Até aí, tudo bem? Tudo. Sim, tia. Então, nós temos aí o tempo de formação da Terra, desde essa grande bola de fogo incandescente até essa estrutura, eu chamo de tempo geológico, ou seja, o tempo da Terra. Nós não temos, não tem datas para a gente que são bem importantes, como, por exemplo, aniversário, Páscoa, fim de ano, Natal. Essas datas a gente considera como importantes. Então, a Terra também tem algumas datas importantes no seu tempo de formação, no seu surgimento. E aí nós vamos estudar as eras geológicas, mas daqui a pouco. Então, primeiro nós vamos entender como se formaram os oceanos. Então, primeiro se formou, os fragmentos se juntaram, formaram essa grande bola de fogo incandescente. Depois, essa grande bola de fogo de material incandescente, ele se resfriou e formou o relevo. Depois do relevo, eu tive os oceanos. Como foram formados os oceanos? Então, olha, a primeira camada da Terra que foi formada foi a atmosfera, ou seja, uma grande camada de vapor. Então, essa grande camada de vapor circundava a Terra, ou seja, circulava, protegia a Terra, para que os raios que vinham lá daquele grande astro, daquela grande estrela, que é o Sol, não ficasse entrando, incidindo aqui de forma intensa. Então, era como se fosse uma barreira. Oi. Na aula de português, nós já estudamos as eras geológicas. Certo, mas a gente tem que passar também nelas na geografia.
Português estuda de um jeito, geografia de outro, ciência de outro. Então, a gente vai ter que repassar também, tá bom? Então, só um minutinho para aceitar alguns colegas de vocês na aula. Então, vejam. A primeira foi essa atmosfera. É uma camada de vapor, ou seja, tinha água, algumas partículas de água, alguns fragmentos de água chegaram na Terra. Só que essa água que ficava na Terra, ou seja, chovia, esse vapor de água condensava, virava chuva, chovia, só que essa chuva não ficava na Terra porque era muito quente, então batia na Terra e evaporava, gerava mais chuva na Terra. Então, depois de um tempo, depois desse resfriamento, passou-se a formar uma camada chamada hidrosfera. Professora, como foi formada essa camada? Então, a hidrosfera ela foi formada da seguinte maneira. Depois do resfriamento da Terra, ou seja, eu tive as primeiras rochas, eu tive também as primeiras formas de relevo. Essas formas de relevo estavam lá, sem nada, não tinha água ainda. Então, a liberação de dióxido de carbono, de nitrogênio e vapor de água criaram substâncias diferentes e fizeram... Só um minutinho, gente. Esses gases criaram reações diferentes na atmosfera. Teve-se também o resfriamento do magma. Então, tudo isso gerou condições atmosféricas para que existisse vapor de água na Terra. Já tinham-se fragmentos de água aqui, ou seja, já tinham-se partículas, moléculas de água na Terra nesse tempo. Então, o que foi que houve? Essa água ela não conseguia permanecer em estado líquido na Terra, porque ela evaporava, era muito quente. Olha a imagem do slide de vocês, para vocês verem como era. Então, a água que batesse aí, mesmo depois de resfriar, ou seja, de uma terra resfriada, ainda assim as temperaturas eram muito altas. Então, essas temperaturas faziam com que a água saísse do estado líquido e voltasse ao estado de vapor. Então, quanto mais a água evaporava, mais vapor de água eu tinha na atmosfera e mais chuvas eu tinha. Então, chegou em um momento que a Terra não conseguia mais evaporar tudo, ou seja, as temperaturas estavam baixando, a Terra já estava passando por um processo de resfriamento mais longo, ou seja, mais intenso. E aí, naquele relevo que foi formado pelo resfriamento, eu tinha uma coisa chamada de depressão. E depressão, gente, não é a doença. Aqui na geografia, depressão é um tipo de relevo. Ou seja, é uma parte... É um tipo de relevo super baixo, também com uma cratera gigante. Isso, exatamente. Ou seja, um tipo de relevo baixo, cercado por relevos mais altos. Rian deu um exemplo ótimo, maravilhoso. É como se fosse uma cratera. Então, os oceanos são, em grande parte, esse tipo de depressão. É constituído por tipos de depressões assim. E aí, essas depressões, esses grandes buracos ou crateras, como o Rian denominou, chamou, encheram de água. E aí formou-se os primeiros mares e oceanos. Até aí, tudo bem, gente? Então, eu já tinha uma chamada. Eu tive a primeira camada, né, depois do resfriamento da Terra, que foi a atmosfera. Professora, tá meio bugada a sua voz. Para todo mundo, está? Tá bugando. Não, professora, pra mim não. Pra mim tá tudo bem. Então, meus amores, quem tiver com a voz aí, me ouvindo com a voz bugada ou travando, sai da chamada, reinicia o seu roteador e entra de novo para ver se melhora, tá bom? Então, olha, nós tivemos a primeira camada, que foi a atmosfera, ou seja, uma camada de vapor de água. De vapor que circulava a Terra e fazia com que os raios solares não atingissem de maneira tão intensa a Terra. A segunda camada que eu tive formada foi a hidrosfera, ou seja, quando eu falo de hidro, eu estou falando de água, tá? Se eu falar em um corpo... Maria Letícia, eu visitei esse fim de semana um corpo hídrico. Você vai dizer, professora, como assim um corpo formado pelo quê? Eu fui visitar um rio, um mar, alguma coisa desse tipo. Um corpo hídrico é isso, está voltado à água. Assim como a hidrosfera está se referindo a uma camada, ou seja,
uma esfera de água. Então, eu tive a formação da atmosfera, da hidrosferas com os oceanos, e aí eu tive também a formação da biosfera. Então, quando eu falo de bio, eu estou falando de vida. Então, as primeiras formas de vida que eu tive na Terra, quais foram? A primeira camada da vida foi frost. Olha, as primeiras formas de vida que eu tive na Terra foi na água. Então, vejam, Maria Letícia, leia, por favor, essa parte da água surge a vida no seu livro. A água dos primeiros oceanos reuniu condições materiais que juntou com as condições energéticas do ambiente terrestre. Fizeram surgir os primeiros seres vivos. No início, há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, esses seres vivos eram minúsculos e bastante simples. Porém, à medida que os anos avançavam, foram evoluindo simultaneamente, se multiplicando nas águas e, posteriormente, nas terras imersas. Peixes, depois anfíbios, insetos, répteis, aves e mamíferos passaram a povoar a terra e os oceanos, dando origem ao denominamos biosfera, palavra que vem do grego bio, vida, e esfera. Ótimo, muito obrigada, Maria Letícia. Então, gente, oi. Professora, tanto que essa morrer de peixes, depois anfíbios, é porque aquele do saco, quando nasce, eu vi meu primeiro peixe, depois ele vai evoluindo e vira um anfíbio. Isso, gente, olha. Nós passamos, ô Rian, seu áudio, eu não consegui escutar quase nada, mas vou ver se eu entendi, tá? O pouco que eu ouvi dele. Então, você praticamente falou, e você dá um ok para mim, tá? Se eu ouvi mesmo, se foi isso. Você falou praticamente sobre o processo de evolução, desde as bactérias, né, que foram os primeiros seres vivos até agora, não é isso? Não foi isso? Ok? Eu disse mais ou menos isso. Eu disse que um dos tipos de evolução é sabe que Eu não tô vem ouvindo. do Não... gerino, que é um tipo de peixe, até a forma adulta. Sim, isso é verdade. Isso é verdade, esse é o processo de evolução. Então, gente, olha, os primeiros... Pode falar. Eu posso ler depois o tempo geológico? Pode. Você quer ler o quê, Manuel? O tempo geológico, pode sim. Então, só um minutinho para me explicar aí, essa parte aqui, tá bom? Então, olha, os primeiros seres vivos eram seres muito simples, eram bactérias. Estudos dizem que unicelulares, ou seja, só tem uma célula. Nós somos formados por muitas células, por Pluricelulares. Isso. Então, no começo, essas bactérias, elas surgiram na água. Então, a água foi a origem da vida. Essas bactérias deram origem a nós, ao que nós conhecemos hoje. Então, se a gente for pensar assim, olha, qual foi os nossos ancestrais? Nós somos vivos, nós temos vida. Então, nós podemos entender que a vida na Terra ela começou com as primeiras bactérias, com seres muito simples, que foram evoluindo até formar tudo que nós conhecemos hoje. Sejam os seres humanos, sejam os animais, os vegetais, Professora, tudo que tem vida. Oi. todo mundo, assim, os cientistas acham, a teoria, né? Que nós somos descendentes de macacos, né? Mas, na verdade, que descendentes de macacos, nós somos da mesma espécie, primatas igual a eles, né? Mas não somos descendentes deles, somos parentes, não descendentes. Isso. Não é que nós éramos, não é essa teoria que nós éramos macacos e viramos pessoas. Não é isso. É como o Rian está explicando. Nós pertencemos a um grupo de família da qual o macaco veio, mas não exatamente o macaco virou gente. Senão, gente, não existia uma espécie, não ia existir a espécie macaco. Verdade. E também se nós fosse descendentes dos macacos, se nós viramos macaco, por que os outros não viraram? Isso, Não faz sentido exatamente. isso. Não Então, faz sentido. é um processo. Isso. E outra coisa, se a gente fosse descendente dos macacos, toda vez que uma criança nascesse, ia virar macaco, né?
E se a gente fosse descendente, não ia existir macacos mais, ia existir só pessoas, pelo processo de evolução. Agora, gente, olha, aula de geografia, entendam o que eu quero que vocês entendam hoje, na aula de hoje. Esse processo de formação da Terra. Então, nós tivemos primeiro o resfriamento da Terra, depois a formação da atmosfera, que é uma camada de vapor, uma esfera de vapor, depois a hidrosfera, que é a formação de uma camada de água, depois a biosfera, que é a vida, ou seja, que foi as primeiras formas de vida na Terra. Então, chegamos aqui, primatas, né? De um ramo somos mamíferos, os primatas também, então nós viemos como o Emanuel e o Rian, né, já apontaram, nós viemos de uma família, mas não exatamente fomos essa espécie de macaco. Então, nós estamos aqui há um tempinho, só que existiu seres, existiu formas de vida que estiveram aqui antes de nós. Então, por isso que o tópico diz assim, somos os mais importantes mesmo? Isso é uma pergunta. Por que a nossa forma de vida é mais importante do que as outras? É praticamente Não é mais importante, é que ela nenhuma espécie é mais do que a outra, todas têm função. Isso, exatamente. Então, a gente não pode... Tudo na Terra tem que ser um equilíbrio. Então, qual é a diferença da gente? A nossa diferença é que nós pensamos, nós temos consciência do que fazemos, os animais não. Então, nós temos consciência de que se eu for ali e derrubar uma árvore, eu tenho consciência do dano que derrubar aquela árvore pode causar. Ou seja, eu tenho consciência do que a minha ação pode gerar, diferente dos animais. Então, vamos lá. Vamos entender primeiro a evolução, né, do homem. Nós estamos falando aqui em tempo geológico. Nós estávamos falando no tempo da Terra, que era o tempo geológico. Então, aqui nós já começamos a falar em um tempo histórico, ou seja, a presença do homem na Terra. Lembrando, tempo geológico é o tempo da Terra, tempo histórico é o tempo do homem, a partir de quando o homem começa a transformar o espaço geográfico e começa a fazer história, tá bom? Vejam aí, Emanuel, lê para mim esse tópico, por favor, porque a gente não vai conseguir chegar no tópico que você quer ler hoje. Liga o seu... Pode ler. Somos os mais importantes. O ramo dos mamíferos surgiu e começou a evoluir para o nosso ancestral. No início, esses primeiros hominídeos do gênero Australopithecus eram muito semelhantes aos chimpanzés. Porém, com o passar do tempo, foram evoluindo em virtude das necessidades do acaso e dos ambientes em que viviam, até surgir o Homo sapiens sapiens. Então, entre 3 e 7 milhões de anos, e a gente está falando aqui ainda em um tempo geológico pela quantidade, já que a Terra é medida em milhões e bilhões, esse tempo da Terra, nós tivemos o surgimento do primeiro primata, ou seja, nós tivemos o surgimento da primeira forma que ia se evoluir e tornar-se o que somos hoje, o Homo sapiens sapiens. Mas vejam que em nenhum momento o livro diz assim, olha, esse Australopithecus era um chimpanzé que evoluiu para um homem. Ele diz isso? Não, Australopithecus é o nome de uma espécie primitiva de nossos ancestrais. Isso, era um hominídeo, né? Primata também, que surgiu, era semelhante aos chimpanzés, mas não era um chimpanzé. Então, porém, com o passar do tempo, esse hominídeo, chamado de Ai, gente, agora travou. Australopithecus. Isso, Australopithecus,
esse hominídeo foi evoluindo até tornar-se o que nós temos hoje, um homem com pensamento cognitivo, com inteligência, com racionalidade avançada. Então, é o que temos hoje. Então, Ele vejam. possui diversas transformações. Isso. Então, vejam aqui. Eu tenho o primeiro, Australopithecus afarensis. Estão vendo aí no quadrinho no livro de vocês? Observem o livro. Sim. É, Professora, Oi, nenhuma dúvida. pode tirar. Por que as partes dos crânios umas é mais brancas e outras são pretas? Porque a parte dos crânios são brancos. Você sabe, tá vendo que a estrutura é diferente desses crânios? Oi? Estou vendo que a estrutura é diferente. Geralmente, essa parte negra, aí essa parte preta, mostra um tipo de vazio. Não é que Meu que não sei. não é que não tinha cérebro, tá? Não é isso. É que nessa evolução, o nosso esqueleto Muito grande. também, a formação do nosso esqueleto, dos nossos ossos também foi se transformando. Vejam a diferença do primeiro para o último. Verdade, professora. É porque, professora, o crânio nessa época era muito maior para o cérebro, porque o cérebro era pequeno, não tinha muita inteligência. Professor, Oi. primeiro não é Australopithecus afarensis. É Paranthropus volsei. Oi, Manuel. Não é o O Australopithecus afarensis, ele é o primeiro dessa cadeia. Vejam que ele é o primeiro que vai dar origem a essas outras ramificações. Então, olhem, nós temos o Australopithecus afarensis, e aí nós temos duas linhas que sobem, né? Para o Paranthropus boisei, Paranthropus robustus. Vejam, é diferente essa estrutura. Paranthropus, eles são da mesma espécie, só que são tipos diferentes. São tipos diferentes porque a gente está falando de uma evolução. Então, cada um desses seres foi evoluindo de maneira diferente e em determinado momento. Então, veja, nós temos o Australopithecus africanus, né, aqui, abaixo, acharam? Encontraram? Sim. Depois tivemos o Australopithecus garri. Depois nós tivemos o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens. Neanderthalenses. Isso. E depois o Homo sapiens. Gente, o áudio Professora, tá travando para vocês. Oi. e uma coisa que o livro acabou de mostrar, quando criou o Homo sapiens, ele era um pouquinho mais diferente do Homo sapiens. Porque hoje em dia nós somos um pouco diferente do que a gente era antes. E nós somos Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens primeiro, ele era um pouco diferente, porque ele não tinha inteligência e ele caçava, ele não era como a gente. Isso, olha, qual a diferença? Gente, o homem, quando ele surgiu, ele tem alguns instintos. Como os animais. Nós temos alguns instintos. Por exemplo, de defesa. Se você se sente ameaçado, você vai se defender. Você precisa comer. Isso. Quando a gente se sente ameaçado, a gente tem esse instinto de defesa, tem um instinto de comer, tem um instinto de beber. Ou seja, nós temos alguns instintos como os animais têm. Só que nós temos uma diferença. Essa evolução inteira aqui que eu estou mostrando, que o livro e eu estou explicando para vocês, é uma evolução principalmente na questão cognitiva, de inteligência, de racionalidade. Ou seja, hoje nós chegamos ao Homo sapiens sapiens, um homem que consegue pensar, que consegue ter noção. Consegue ter noção. Se eu pegar essa garrafinha aqui, ó, e jogar no meio ambiente, vai gerar uma consequência, não vai ser boa. Tem noção de que essa racionalidade gera algumas responsabilidades. E vinha uma doença tipo vírus, a dengue, a zika. Isso, exatamente.
Meus amores, nossa aula terminou. Eu vou dar um tempinho para vocês, do intervalo de vocês agora. Amanhã a gente continua com esse assunto maravilhoso que é a Terra, tá bom? Tchau, meus amores. Até amanhã. É verdade, professora. Tchau. Nós não somos mais Homo sapiens original, nós somos bem diferentes, assim, Bem... de personalidade. Tchau, prof. Por isso Tchau, que somos meus Homo amores. sapiens. Até amanhã.